Oi pessoal, aqui é o Dr. Jairo Bauer, eu mesmo, e esse é o podcast do Fala Aí, um programa que toda semana responde a 6 dúvidas, 6 perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores sobre saúde, sexualidade e comportamento. Quer a sua dúvida respondida? Então escreve pra gente no @JairoBauerOficial ou então no nosso site drjairo.com.br. Manda sua dúvida, a gente seleciona e você pode ouvir aqui mesmo. Valeu! E olha só a dúvida da Cássia. Doutor, queria fazer terapia, mas não sei como escolher a linha nem o profissional. O que você recomenda? Cássia, acho que a questão mais importante é que você chegou à conclusão que você quer fazer uma terapia. Isso é muito importante para você aprender a se conhecer melhor, a lidar com as suas questões, com as suas dificuldades, com os seus problemas e poder viver de uma maneira mais tranquila, mais consciente. O profissional e a linha, eu vou contar para você que eu acho que é o que menos importa. Desde que você tenha um profissional em quem você possa confiar, com quem você possa falar tranquilamente, com quem você se sinta confortável, isso tudo é muito importante. Óbvio que é sempre legal ter uma indicação de um amigo, de um colega, de um professor, de uma outra pessoa que já fez terapia, ou mesmo de um terapeuta ou de uma terapeuta, de um amigo, de um colega seu. Tudo isso ajuda você nesse processo de escolha. Se você tem curiosidade sobre as linhas, talvez dá uma pesquisadinha em psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, psicodrama, terapia junguiana. Essas são só algumas linhas possíveis, mas é legal você saber um pouquinho mais sobre ela, mas isso definitivamente não deve influenciar a sua decisão final. Tem também a questão da terapia individual, da terapia em grupo, que talvez fosse bacana você conversar primeiramente com o terapeuta, fazer uma primeira entrevista, perceber se você se sente à vontade com ele, então discutir talvez com esse profissional qual seria a melhor indicação para você. Boa sorte! E olha só a dúvida da Silvia. Doutor, parei de treinar na pandemia e agora quero voltar. Você tem alguma dica? Silvia, muita gente parou de treinar na pandemia e agora planeja voltar às suas atividades habituais. Quer seja caminhadas, corridas, andar de bike, ir para academia e assim por diante. Que recomendações eu teria? As recomendações seriam o seguinte: se você for para uma academia, um ambiente fechado, tome todos os cuidados possíveis e imaginários, tudo que a gente tem dito para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, que ainda está por aí e de uma forma bastante importante. Então, use máscara o tempo inteiro, álcool gel para higienizar suas mãos, faça a limpeza adequada dos aparelhos, evite os horários mais cheios da academia e assim por diante. Agora, o retorno ao treino tem que ser gradual. Não dá para voltar na mesma frequência, na mesma intensidade, com as mesmas cargas que você fazia antes. Então, tem que voltar mais devagar. Talvez, se você estiver desanimada, com uma falta de empolgação de voltar a treinar, procurar um amigo, um colega que esteja a fim de ir com você e sempre, Silvia, principalmente nesse começo, sob a supervisão de um profissional de educação física para que você não se machuque, para que você não exagere, para que você não provoque nenhuma lesão. Tá bom? É isso aí. Boa sorte! E olha só a dúvida da Rosa. Doutor, em qual fase do ciclo a mulher sente mais desejo? Rosa, a pergunta é boa e ela não tem uma resposta precisa. Algumas mulheres contam pra gente que sentem mais prazer, mais desejo no período ali do meio do ciclo, que corresponde ao período da ovulação. Isso até faria mais sentido do ponto de vista evolutivo, mas não é assim que acontece com todas as mulheres. Algumas mulheres sentem mais desejo logo no início do ciclo, algumas no final do ciclo, algumas durante a menstruação e assim por diante. Então não existe uma correlação direta entre o momento em que eu sinto mais desejo e a fase do meu ciclo. Até porque, a gente sabe que hoje muitas mulheres tomam as pílulas anticoncepcionais e essas pílulas, elas também mexem com esse mecanismo de regulação do desejo, da libido e das fases do ciclo. Mas mesmo para quem não toma a pílula, existem variações importantes. Se eu fosse apostar em uma, eu diria que faz mais sentido do ponto de vista evolutivo no meio do ciclo, que é o período que corresponde à ovulação. Mas isso nem sempre é verdade para boa parte das mulheres. Valeu! E olha só a dúvida do Ciro. Doutor, a posição do pênis na cueca influencia se ele vai ficar torto pro mesmo lado? Ciro, isso é um mito, um tabu que não procede. A forma como você guarda o seu pênis na sua cueca não vai influenciar na inclinação do pênis. Realmente, muita gente acha, se eu deixar ele pra direita, ele vai ficar inclinado pra direita. Se eu deixar ele na cueca à esquerda, ele vai ficar inclinado pra esquerda. E assim, da mesma forma pra cima, pra baixo, mas isso não é verdade, tá? A forma como ele fica na cueca não vai influenciar
de maneira alguma a inclinação do seu pênis na vida adulta. Isso não tem nada a ver. A inclinação do pênis, que pode ser reto, pode ser para direita, para esquerda, para baixo, para cima, depende de uma série de fatores. Às vezes é uma questão natural, a pessoa nasce desse jeito, às vezes algum trauma que aconteceu no pênis durante a vida e assim sucessivamente, tá? Mas a forma como você guarda o pênis na cueca não influencia em nada a inclinação do seu pênis. É isso aí. E olha só a dúvida da Gabi. Doutor, tenho pânico de engravidar mesmo tomando todos os cuidados. O que fazer? Gabi, é interessante a tua pergunta, né? E ela reflete uma certa insegurança ou talvez uma falta de informação adequada sobre os métodos contraceptivos. Do ponto de vista prático, se você usar camisinha regularmente desde o início da relação sexual em todas as suas relações sexuais, ou se você usar um método hormonal como a pílula anticoncepcional de forma regular, não tem risco ou praticamente não há risco de uma gravidez indesejada, desde que os métodos sejam utilizados da maneira mais correta. Agora, muitas mulheres, muitas adolescentes principalmente, mesmo usando todos os recursos possíveis, elas ainda assim têm receio, têm medo de engravidar e isso às vezes vira uma coisa fora do controle. A gente recebe vários relatos de meninas que usam pílula, usam camisinha, né, estão com os dois métodos combinados e mesmo assim elas ficam encanadas, preocupadas, com uma espécie de paranoia, um medo incompreensível de engravidar, já que elas estão fazendo tudo corretamente. Isso pode refletir então uma certa insegurança da mulher em relação ao início da vida sexual e à administração da sua vida sexual. Converse com seu ginecologista, se informe, fique mais tranquila para aí sim seguir adiante. Boa sorte! E olha só a dúvida da Luísa. Doutor, meu sobrinho adolescente teve um surto psicótico. Isso é sinal de esquizofrenia? Olha só, Luísa, é muito importante a sua pergunta. A gente sabe que hoje muitos adolescentes e adultos jovens podem eventualmente ter um surto psicótico. Na cabeça de muita gente, um surto psicótico na adolescência é igual a esquizofrenia, mas isso nem sempre é verdade. Por isso é fundamental que você procure um profissional de saúde mental, um psiquiatra, para que ele possa fazer o melhor diagnóstico e, junto com a família, pensar na melhor estratégia de tratamento. Um surto psicótico na adolescência pode ser pelo uso de drogas, pode ser, por exemplo, por um quadro depressivo, ele pode ser um sinalizador de uma doença afetiva bipolar, ele também pode sinalizar eventualmente um primeiro quadro de uma esquizofrenia, mas então, como você percebe, são várias hipóteses diagnósticas. De novo, não é porque ele teve um surto que ele tem esquizofrenia. Essa é uma questão que vocês vão ter que discutir aos poucos com o médico, e muitas vezes ele vai precisar do acompanhamento do caso para fechar o diagnóstico, para ter certeza do diagnóstico e para discutir com vocês as melhores condutas, tá bom? Boa sorte, é isso aí e qualquer coisa volta a falar com a gente. Tá com alguma dúvida? Então escreve pro nosso Instagram, @JairoBauerOficial ou ainda pro nosso site, doutorjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu Fala Aí com o Dr. Jairo Bauer. Dr.